Uma das coisas que eu percebo às vezes na minha vida como cristão, mas também na vida tanto das pessoas da minha igreja quanto dos amigos que eu tenho, é que uma das coisas que a gente menos faz como cristão é orar. E muitas vezes, das vezes que nós oramos, às vezes são orações bem egoístas, às vezes, né? Às vezes querendo que Deus só faça aquilo que nós queremos, aquilo que... colocando, na verdade, Deus contra a parede, meio que colocando que Deus ele é obrigado a fazer algo que nós queremos. E eu queria que a gente estudasse hoje algo parecido com isso. Nós lembrarmos um pouquinho das nossas orações, aquilo que nós temos orado, aquilo que nós temos... se temos orado ou não, sobre quem é esse Deus do qual nós oramos a respeito disso. Nós pensemos um pouquinho diante dessas questões. Eu queria que vocês abrissem comigo no capítulo 2 de Daniel. Daniel, capítulo 2. Isso. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Se você tiver alguma situação parecida diante disso, você pode compartilhar aqui agora, antes da gente começar, mas você já teve situações onde você não sabia o que mais você poderia fazer? Ou talvez, deixa eu mudar aqui, talvez colocando uma situação e aí você me ajuda aí contando talvez se algo já aconteceu diante da sua vida, diante disso. Mas quando você tá, a vida tá tranquila, tá sossegada, e aí então parece que uma notícia vem assim, de frente para você, e aí parece que o chão ele se perde. Você não sabe mais o que fazer. Você está desnorteado, você... Já teve experiência assim? Alguém já teve uma experiência assim? Alguém poderia compartilhar aqui uma experiência? Quando alguém muito perto de você falece, Sim. é assim. Você fica assim. É Sim. incrível. Sim. Uno sabe que tem, né? Que acontece, que em qualquer momento pode passar. Mas quando você escuta aquela notícia, você sai de dentro de você, você não está. Que mais? Alguém tem alguma situação assim que poderia colocar aqui pra gente pensar sobre isso? Quando talvez você perde o emprego, demitido do seu trabalho, às vezes um acidente, que às vezes a pessoa não morre, mas a pessoa não morre, não tem a questão da morte, mas é aquela de que, e agora? Vai viver, não vai viver, situação, a gente vai ter dinheiro para pagar, não vai, e agora o que a gente faz? Enfim, que diversas circunstâncias que a gente pode pensar sobre isso. Mas qual deve ser então? Pode entrar. Não tem ninguém, tá ouvindo? Ah, não. Não pode entrar. Não? Pode entrar. A casa é sua. Ou quando o seu filho está doente. Quando o filho está doente, Eu acho que nós como mãe sofremos, né, bastante. E qual deveria ser a nossa primeira reação diante dessas circunstâncias? Não precisa responder, mas pensa um pouquinho sobre isso. E aí a gente pode responder aqui sobre diante disso, para a gente pensar, porque a nossa reação diante dessas circunstâncias determina um pouco a maneira como nós enxergamos Deus. A maneira como nós entendemos quem é Deus e principalmente quem é Deus em nossas vidas, né? E aqui em Daniel, no capítulo 2, já aconteceu algumas coisas, porque já teve o capítulo 1, né? Então, logicamente, já aconteceu algumas coisas, né? Mas alguém sabe me dizer o que acontece no capítulo 1 de Daniel? Pode folhear, pode olhar ali. Onde se encontra Daniel e seus amigos aqui nessas circunstâncias? Que lugar que eles estão? Sabe? Babilônia. O que era a Babilônia? Talvez... Isso, a maior império que existia naquele momento. A Babilônia dominava outros
dominava outros países, outros povos, e principalmente chegou um momento em que fez isso com o povo de Judá. Até no capítulo 1 a gente vê que o rei da Babilônia, que se chama Nabucodonosor, isso, ele vai ali... Oi? Ótimo nome pro filho. Ótimo. Excelente nome. Como eu chamaria? Nabu. Até falar tudo que você tá chamando, mas você esqueceu porque que tá brigando com ele, né? Mas aí, então, ali no capítulo 1, então, Nabucodonosor vai com todo o Império da Babilônia, chega ali em Jerusalém, destrói tudo, toma o povo de Judá como cativeiros, e eles, a gente sabe da história que eles foram levados em três levas, né? Eles foram em 3 etapas, né? Primeiramente, os melhores, os que eram mais incríveis, e aqui é onde a gente vê a situação de Daniel. Daniel e seus amigos, eles são enquadrados nessa situação, e eles são levados a mudar um pouco sobre a identidade de quem eles eram. O nome deles é trocado. A gente conversou isso na casa do Gélis, num estudo que a gente fez um tempo, acho que a semana retrasada. E ali a gente vê no meio do capítulo 1 que o nome deles é mudado. O nome que ela representava, o Deus que eles serviam, agora é mudado para um Deus pagão, um Deus que Nabucodonosor do Império tinha. Assim também como a dieta deles, toda a alimentação deles é trocada. E eles são ali colocados a uma situação complicada, porque não é só a alimentação, mas é ou como e nego a Deus, ou desobedeço, não como e sou colocado à morte. E a situação é que eles então preferem não comer e serem colocados à morte. E é interessante que eu falei naquela vez, mas em todo o capítulo parece que da história de Daniel está sendo colocado à morte. Daniel está colocado em situação, olha, o que vai acontecer? Vocês obedecem ou não obedecem? No meio de um povo que é totalmente infiel, que foi levado como cativo, existem alguns homens fiéis, existem esses homens aqui. E o texto de Daniel ele é importante aqui para a gente entender, porque não é só uma história, mas é principalmente para o povo que está voltando do cativeiro, que está voltando para construir todo o templo, e vendo quem que é esse Nabucodonosor, quem é esses reis que dominaram, quem que é esse império, mas quem é Deus. Um Deus que é acima de todos os outros deuses, um Deus que é acima de todos os outros reis, todos os imperadores, maior que todo o império da Babilônia. Este é o Deus a quem servimos. E a história de Daniel é para lembrar o povo a respeito disso. Lembrar a autoridade desse Deus, lembrar como esse Deus ele é autoritário sobre todas as coisas, sobre toda a história. É ele quem governa todas as coisas. E aí, então, chega no capítulo 2, essa situação já aconteceu ali então. Daniel e seus amigos, eles foram considerados os melhores, ali, que todos os sábios, todos os homens que poderiam estar ali. E aí, então, a gente entra no capítulo 2. E alguém lê para mim os versículos de 1 até o versículo 3. Certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou, preciso saber o que significa. Então, acontece o seguinte: Nabucodonosor teve insônia, certo? Certo dia lá, estava na cama real dele lá, tudo tranquilo, e numa noite não conseguiu dormir, porque ele teve um sonho. E aí então, diante desse sonho tão perturbador, que o texto diz aqui, né? Ele então se apresenta ali e diz para as pessoas, né? Olha, eu tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa, certo? Não é simplesmente aquele sonho que a gente tem nada a ver e esquece, não. Ele tem alguma coisa aqui importante para ele. É algo que ele quer aqui, marcou a vida dele, ele quer saber o resultado disso aqui, ele quer saber. Só que aí o texto mostra pra gente que a história não é só um sonho, tem algumas coisas que vai entrando aqui. Alguém lê pra mim do versículo 4 até o versículo 6, por favor. Eles disseram ao rei na língua aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente explicar o que ele quer dizer. Eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras.
Portanto, digam o que foi que eu sonhei e que o sonho quer dizer. Então Nabucodonosor chega ali então, os astrólogos, né, os principais sábios ali do qual poderiam ter, aqueles que estudam todas as coisas, chegaram pro rei e falaram, então rei, conta pra gente. Fala aí pra gente qual que é o sonho e a gente vai interpretar. A gente vai dizer pra você. Aí ele, não, vocês não estão entendendo. Eu não vou contar sonho nenhum, não. Vocês vão ter que me contar o sonho que eu tive. Imagina. Imagina você aqui na pele dessas pessoas aqui. Eu sei. Já teve uma Trabalho ali. Imagina a circunstância então. Ó, vocês vão ter que me contar. Mas tem uma coisa, olha só. Deixa eu só colocar um peso aqui nessa história aqui pra vocês entenderem. Se vocês não me contarem, ó. Ele diz aqui, ó. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, pedaçados, as suas casas... Hebraico, eu tava aqui. Ah, sei lá. Porque hebraico tem É bem dramático, né? dramático, né? Arrancado tudo assim. Imagina, por um sonho. E Daniel tá contando essa história aqui pra gente ver o peso da história, entendendo, ó. Quem é esse rei Nabucodonosor aqui? É um cara que se perturba por um sonho e no momento ele tá querendo matar todo mundo. É esse cara aqui. É o cara porque podia simplesmente esquecer qual que era o sonho. Vive, ele tem todo o império aí pra governar. Não, mas ele tá querendo mostrar autoridade. Eles vão ser pedaçados, as casas, ou seja, não é só vocês que vão morrer. As famílias de vocês já eram também. E aí? Vão me contar ou não vão? Mas ao mesmo tempo ele dá outra situação, né? Mas se vocês me disserem no versículo 6, né? Qual foi o sonho que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, diga-me qual foi o sonho e o que ele significa. Então, ou seja, a solução é, alguém tem que contar esse sonho aí. Alguém tem que falar. O que vai acontecer? E aí qual que é a resposta deles? Desesperados, não sabem mais o que fazer. O que eles fazem então no versículo 7? Alguém diz? Alguém lê para mim. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Então, rei, vamos tentar de novo, vai. Conta aí pra gente. Fala qual que é. E a resposta do rei está no versículo 8 até o versículo 9. O rei respondeu, sei o que estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo, se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. O que eles tentaram fazer aqui então? Vamos tentar então responder aqui qual que é. Vamos tentar enrolar o rei aqui, porque no final das contas a gente não sabe nada. A gente tá aqui a ponto da morte, não tem o que fazer. A nossa única esperança é enrolar o rei, ver se ele muda de ideia e acabou, porque não dá. O rei fica, não, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei aí, vocês estão tentando enrolar. Mas ó, porque na verdade vocês vão ser condenados. Então vem uma outra resposta aqui dos astrólogos, lá no versículo 10 até o versículo 11. E alguém lê para mim então. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Então ele diz ali, ó, impossível. Não tem ninguém, ou como ela leu, não há nenhum homem capaz de interpretar o sonho. Não tem nenhum homem na face da terra que é capaz de fazer isso. Não, é impossível. Não dá. Essa circunstância aqui, não dá, rei. Não tem o que fazer. Ó, ainda mais nós que somos os astrólogos, talvez os caras mais sábios aqui, que estudam e tudo mais, nós não sabemos responder isso aí. Além do mais, olha só o que o texto diz ali no versículo 11. É impossível cumprir as exigências do rei. Ninguém
exceto os deuses pode dizer qual foi o sonho. Olha, ninguém da gente, só os deuses podem dizer qual é o sonho. Mas sabe qual é o problema? É que os deuses não vivem entre os mortais. Ou seja, não tem como a gente saber. E eles não poderiam perguntar para os deuses? Mas pelo que o texto diz é que não. Porque o Deus não saberia responder, não responderia a eles. O Deus até poderia saber, mas porque não tem conhecimento desse Deus, não tem intimidade com esse Deus, não tem um relacionamento com esses deuses nunca seriam capazes de responder. E é interessante porque a ironia de Daniel ela é muito legal. Porque bem naqueles momentos em que existe esse questionamento, quem pode fazer então? Aí Deus se apresenta. A gente vê isso no capítulo 3 acontecendo. Nabucodonosor está mandando os amigos de Daniel para a fornalha, e aí ele pergunta, que Deus pode livrar vocês das minhas mãos? Aí eles respondem, a gente não precisa se defender, mas o Deus que a gente serve, ele é capaz de nos livrar. Tanto que Deus se apresenta depois. Olha, eu vou livrar vocês aqui. Eu vou mostrar, eu sou esse Deus aí que Nabucodonosor perguntou quem é que pode livrar. E aí então, eles estão perguntando isso, olha, que Deus então? Não existe nenhum Deus que possa fazer isso. Porque eles não vivem entre nós, eles não têm um relacionamento conosco, não dá. E aí o rei no versículo 12, no versículo 13 diz ali, vou ler agora. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Então, ou seja, que nesses dois versículos aqui enquadrou ali Daniel e seus amigos ali, porque eles faziam parte, né, de todos os sábios. Mesmo que eles não tinham sido questionados sobre isso, mas porque os astrólogos não souberam, todos iriam morrer. E aí então, ali no versículo 14 até o versículo 16, entra aqui Daniel na história, e eu queria que alguém lesse, por favor, o que diz ali. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque, por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Então Daniel foi, com muita sabedoria, foi ali até o rei, pedindo um pouco mais de tempo. Para quê? Para quê? Consultar a Deus. Sim, olha só o que ele diz no versículo 17. Ali. Alguém lê 17 e o 18. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Então ali no versículo 17, então, a gente vê que Daniel ele vai, conta aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, né? Vai ali e pede para que eles suplicassem a Deus sobre o quê? No versículo 18. Que ele revelara o sonho. Sim, mas tem uma coisa antes. Pediu que suplicassem. Misericórdia. Tivesse misericórdia. Eu acho que aqui a gente consegue pensar umas coisas para as nossas vidas diante disso. Nós temos situações do qual talvez nós podemos nos encontrar, talvez como Daniel. Talvez não no mesmo peso como da história de Daniel, claro. Não nessa mesma situação de ter um sonho que se não souber responder a gente vai morrer. Mas a gente tem outras situações do qual a gente se depara que a gente não sabe mais o que fazer. Às vezes uma situação com o filho, às vezes uma situação no trabalho, às vezes uma situação de própria saúde ou saúde dos outros. Carro, que parece que nunca resolve os problemas, sei lá, qualquer outras circunstâncias diante dessas situações. E qual que é a nossa primeira reação muitas vezes diante delas? Às vezes é ficar desesperado, às vezes é correr para tentar outras soluções, às vezes é correr e tentar fazer outras coisas. E quando nós muitas vezes chegamos pedindo a Deus que Deus nos ajude nessas circunstâncias, muitas vezes estamos impondo Deus contra a parede e falando, Deus, que seja feita a nossa vontade. Deus, que faça aquilo que eu quero que seja para solucionar o problema.
Quando que na realidade, sim, eles pediram para que revelasse os sonhos. Mas qual foi a primeira coisa que eles pediram? Misericórdia. Deus, nós não pedimos a você que nós possamos mover o seu dedo para cumprir aquilo que nós queremos. A única coisa que pedimos ao Senhor é misericórdia. Porque sabemos que sim, o Senhor é o único Deus que pode revelar as circunstâncias. Mas o que pedimos é misericórdia. Porque Daniel e seus amigos, eles têm a total noção de quem é Deus e quem é eles. Porque muitas vezes nós invertemos os papéis. Colocamos Deus como nosso servo. Nós somos deuses e o Senhor, Criador de todo o universo, todo-poderoso, é aquele que vive apenas para me servir. Ele é obrigado a me dar coisas. Teve um pastor no Brasil, um tempo atrás, que ele dizia, né, ele disse isso num vídeo uma vez. Pastor bem ruim, tá? Ele dizia que se você dar o seu dízimo, Deus ele é obrigado a te abençoar. Como assim? Ou seja, se eu faço coisas, eu estou praticamente amarrando a Deus, prendendo ele num calabouço, ao ponto de que ele só vai poder sair dali se ele fizer o que eu quero. Esse não é Deus. E o texto nos mostra aqui, diante dessas circunstâncias, que Daniel e seus amigos, eles reconhecem quem eles são. E que mesmo diante de uma dificuldade tão tremenda, o que eles clamam a Deus é por misericórdia. Deus, nos dê misericórdia. E até interessante, porque se a gente for ver na continuação da história, e aquilo que a gente entende até mesmo diante da Bíblia nos ensinando a respeito de como Deus nos trata, muitas vezes a misericórdia de Deus, aquilo que Deus nos dá para produzir o bem, algumas vezes é o mal para as nossas vidas. Às vezes são coisas tristes, às vezes são coisas que machucam. A gente vê Hebreus capítulo 11 falando sobre a disciplina, mostrando que Deus sim nos disciplina. Sim, para produzir frutos de justiça. Mas na hora, a disciplina não é boa. Às vezes as coisas ruins da nossa vida são permitidas por Deus. E Ele não deixa de ser um Deus misericordioso. Ele não deixa de ser um Deus fiel. E então aqui o texto vai mostrar para a gente a respeito disso. Eu queria colocar aqui umas perguntas para você colocar um pouquinho sobre a sua vida. Primeiro é sobre quem você corre diante das circunstâncias difíceis de sua vida. Porque se colocamos diante de Deus nossos problemas, nós estamos reconhecendo que nós precisamos dele para solucioná-los. E somos humildes o suficiente para dizer, Deus, nós precisamos do Senhor. Deus, nós precisamos de Ti. Porque sabemos que mais nada se resolve se não for pelo Senhor. Ou talvez nós corremos para outras coisas. Corremos pelas nossas próprias forças. Quando que na realidade a gente descobre que nós não somos nada. E também quando nós pedimos, o que estamos dispostos a pedir? Estamos dispostos no fim das nossas orações dizer que seja feita a Tua vontade? Uma das coisas que a gente às vezes acaba sempre pedindo é, às vezes por saúde de pessoas que estão enfermas, com grandes dificuldades. E é muito difícil talvez entrarmos nessas situações porque nós desejamos mesmo que as pessoas sejam curadas. Mas sabemos que é Deus quem faz as coisas. Mas será que nosso coração está assim desejoso? Deus, sabemos que o Senhor pode curar aquela pessoa, mas que seja feita a Sua vontade. Deus, eu preciso de um carro para solucionar os meus problemas, mas que seja feita a Sua vontade. Será que estamos dispostos a fazer isso assim como Daniel e seus amigos fizeram? Deus, só nos dê misericórdia. Tenha misericórdia de nossas vidas. Faça aquilo que o Senhor acha que é melhor para nós. Faça aquilo que o Senhor estiver disposto para isso. Então o texto mostra pra gente que na verdade Deus ele abençoa eles, né? E Deus ali então, no versículo 19, diz que o segredo é revelado através de uma visão a Daniel. E aí o que Daniel faz em resposta a isso? Ainda no versículo 19. Daniel. No versículo 19, isso. O que ele faz? Ele louva a Deus. Aí outra circunstância é quando a gente vê os nossos pedidos sendo respondidos por Deus. Porque muitas vezes quando nós pedimos alguma coisa a Deus, até mesmo falando sobre a vontade, fazendo da vontade de Deus, quando nós temos uma resposta que nós queríamos, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Às vezes é contar para os outros, né? Olha só como Deus me abençoou. Como eu sou tão santo que Deus me abençoou.
Eu sei que talvez a gente não diz isso, mas lá no fundinho do coração a gente quer dizer isso. A gente quer que as pessoas, elas olhem para nós com os olhos assim, cara, Deus abençoe, olha como ela é perfeita. Olha como essa pessoa é incrível. E muitas vezes deixamos de louvar ou agradecer aquele que nos abençoou. Deixamos de louvar a Deus que nos abençoou por aquela circunstância. Isso mostra, na realidade, como nós somos ingratos a Ele. Como nós somos ingratos a Deus. E mostra novamente quem nós somos e quem Deus é em nossas vidas. Colocamos Deus como aquele que só serve para nos dar aquilo que queremos. Enquanto que na realidade Daniel e seus amigos, então, aqui, a primeira coisa que eles fazem após receber aquilo que eles queriam, aquilo que eles desejavam, é louvar a Deus. E aí então a gente vê qual é a oração de Daniel aqui, e a gente não vai ver o resto, tá, da história, porque você pode ler depois, eu incentivo você, porque a gente não vai ter tempo, são 49 versículos, então não vai dar. Você pode ler depois, eu incentivo você. Mas aqui a partir do versículo 20 até o versículo 23, a gente vê aqui, então a gente vai olhar um pouquinho sobre quem é este Deus do qual Daniel está louvando aqui. E como que Daniel louva este Deus, mostrando ali o que estava realmente no seu coração diante de Deus. E aí é outra circunstância que eu acho que poucas as vezes, ou nenhuma vez, eu cheguei a louvar a Deus dessa maneira. Eu cheguei a falar quem é este Deus, aquilo, falar dessa forma para este Deus. Alguém lê pra gente? Versículo 20 até o versículo 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedí, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Louvado seja o Deus, o nome de Deus para todos sempre, porque a Ele pertence a sabedoria e poder. É Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem coloca reis, quem tira reis, que dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. É este Deus que Ele revela todas as coisas mais profundas ali na circunstância que Daniel estava vivendo. Mas se a gente continuar vendo a história, continuar vendo que a Bíblia nos revela sobre este Deus, este é o Deus que é criador desde o capítulo 1 de Gênesis, que cria todas as coisas, que faz o que nada existia para criar algo tão belo como a gente vê aqui fora. Esse é o Deus do qual, mesmo tendo pecado, ele sendo castigado através de Adão e Eva, ainda assim mostra sua graça e sua misericórdia, não acabando com o pecado daquele momento, mas dando assim a sua graça naquela pessoa de Cristo Jesus, que um dia acabaria com o pecado, todo o poder do pecado. É este Deus que tem toda a autoridade sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo que é dita sobre o próprio Cristo, dizendo: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Porque Ele, o Cristo ressurreto, é quem pode pagar o preço dos nossos pecados. É este Deus do qual nós devemos muitas vezes nos lembrar sobre quem servimos. E não colocar Deus como nosso servo. Daniel e seus amigos num ambiente onde parecia que Deus não era Deus ali. Um ambiente onde existiam muitos outros deuses, um ambiente onde devia ter estátuas para tudo quanto é lado, o qual a gente já chegou a ver aqui algumas vezes no Japão. Estátuas de deuses fortes, deuses poderosos, carrancudos, que dão medo. Circunstâncias talvez de que eles deveriam se prostrar, adorar, mudar o jeito de vida e esquecer este Deus para poderem viver. Esses amigos de Daniel e eles não se colocam nessas circunstâncias. Porque eles reconhecem quem é este Deus. Eles são fiéis a Deus porque eles sabem quem é esse Deus a quem eles servem. É este Deus do qual Daniel louva aqui. É este Deus que é maior do que Nabucodonosor, que é maior que todo o império da Babilônia, que é maior do que qualquer circunstância, qualquer reino, qualquer trono do qual possa existir diante das circunstâncias aqui do qual a gente vive até hoje.
Mas é este Deus também que apresenta graça e misericórdia nas nossas vidas, sendo que nós, pecadores, não poderíamos desfrutar do relacionamento com Ele. É este Deus do qual nós devemos nos lembrar. É este Deus que promete também que nos responde diante dos problemas. É esse Deus também que diz que nós devemos pedir a Ele, porque Ele deseja isso. Ele é glorificado através dos nossos pedidos e dos nossos desejos colocados a Ele. Claro que diante da vontade dEle. E o que nós devemos aprender é que quando oramos, tenhamos humildade suficiente para corrermos a Ele, pedindo os problemas serem solucionados. Mas também pedimos com total humildade de dizer, é o Senhor quem vai fazer o que o Senhor quer para as nossas vidas. E que quando então recebamos aquilo que Deus nos dá, sejamos também humildes em louvar a Ele, gratos em louvar a Ele, gratos para reconhecer aquilo que Ele nos dá. Talvez a gente pode pensar um pouquinho sobre as nossas vidas diante disso. Alguém tem alguma coisa mais aqui do qual olhar para esse texto? Talvez algum versículo que você queria ressaltar aqui diante disso? Diante do que a gente pode ver aqui no texto? É legal esse 22. Eu não sei o que diz em outras traduções, mas aqui, nessa versão fala: Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Então, a gente vê que todas as coisas não é um mistério para Deus, né? Tudo Ele sabe, Ele conhece, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele esclarece tudo, né? E, às vezes, se a gente tem dúvida de quem Ele é, né? É só pedir para Ele, Ele vai nos revelar, né? Porque nele não há segredo, né? Uma das coisas só que eu acho só que quando a gente pensa sobre Deus nos revelando sobre quem Ele é, que Ele não precisa disso, né? Ele não precisava revelar o sonho para Daniel. É lógico que assim, a gente entende diante das circunstâncias que Deus queria ensinar tanto ao povo, diante da história, também guiando Daniel nas circunstâncias ali da história, diante para poder livrar até mesmo o povo, para eles saírem ali da Babilônia. Mas Deus não precisa fazer isso para ser Deus, né? E tudo que Ele faz diante disso para as nossas vidas mostra a sua graça e a sua misericórdia. Ainda mais quando a gente for pensar sobre quem nós conhecemos Deus aqui. Deus ele está aqui, no sentido de que nós conhecemos a Deus plenamente aqui. Nós não precisamos mais dele, de outras revelações para isso, né? Agora, se nós temos tudo aquilo que Deus, a respeito de Deus aqui, por que está isso aqui? Para que nós conheçamos a Ele, sim, mas Ele não precisa disso. Ele não precisa que nós conheçamos a Ele. Tudo isso é graça, misericórdia da parte dele. Tudo isso é Ele querendo nos alcançar, Ele querendo nos dar vida eterna. Nós não merecemos nada disso. Que mais? Que mais que você acha aí que pode tirar do texto? Talvez alguma aplicação que você pode trazer para a sua vida? Eu achei legal o versículo 21, a consciência que Daniel tinha, né? Porque ele diz: Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Então, assim, apesar do rei estar querendo matar todo mundo, e mais pra frente até querendo matar Daniel, jogando ele na cova dos leões e tudo mais, mas Daniel tinha essa consciência de que Deus é o rei dos reis, Deus está acima de todos os reis, e se Deus quiser, Ele pode tirar o rei do lugar, pronto, e não matar ninguém, e colocar outro cara no lugar, ou Deus poderia simplesmente ter matado ali Nabucodonosor na hora para livrar todas as pessoas que Ele queria matar. Podia ter feito isso, tranquilo. É Deus quem coloca os líderes, né? É o que diz, Paulo vai dizer lá também, né? É Deus quem coloca a liderança, é Deus quem põe aquelas pessoas no lugar. Então, se Deus quiser,
Ele tira, ele coloca, ele faz de acordo com a vontade dele, né? Achei bem legal. Yo veo que Daniel más que dice que fueron traídos los jóvenes sabios, escogidos, ¿no? Todas personas sabias. Entonces él siendo sabio conocía toda la historia de Israel, ¿no? Entonces conocía, mas él no tenía visto a Dios en ningún momento de su vida, ¿no? Entonces solo por el conocimiento que él tenía, él creía y tenía una, se podría decir, fe, ¿no? En algo que él no veía, porque estoy viendo un hombre, un rey, un hombre grande, impresionante, un hombre que es ruin, que hace cosas erradas, pero más tiene poder. Entonces estoy viendo a él, a esa persona de carne y oso aquí, y no veo a ninguém, solo una historia, alguien que faló esto, mis libros que están hablando de esto, de aquel, que no estoy viendo. Entonces, para no es ver a alguien de carne y hueso imponiéndose ante mí, ver a Dios que no veo, tiene que ser la fe mismo, que te mueva, ¿no? A creer y a considerar, a pesar de ser sabio, decir, no, yo soy sabio, puedo intentar, ellos no consiguieron ningún jeito de hacer mudar de idea, mas yo también soy sabio, yo puedo conseguir dar algún jeito ahí, ¿no? Sim. Mas ele considerou lo mais importante. E talvez algo que faz mais, coloca mais peso nessa história, né? É que bem possível que o Daniel fosse agora sim, no capítulo 2, no final da sua adolescência, né? Às vezes a gente acha que o Daniel já é um homem maduro, né? Um homem que sabe todas as coisas já. Não, mas no capítulo 1, quando ele é levado para a Babilônia, ele tem uns 13 anos só. Ele é um jovenzinho. Agora ele já tem alguma certa idade, mas ainda assim é muito jovem. Então, ou seja, ele não conheceu toda a história mesmo na prática do que Deus tinha sido com Israel. O que mais? Mais alguma coisa você pode dizer aqui? Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre, qualquer texto assim da Bíblia, é o que esse texto aqui me revela sobre Deus, aí você viu tudo isso aqui, tá? E o que me revela sobre o homem, o que fala sobre o homem. E aqui a gente tem várias pessoas, a gente tem os magos, o Nabucodonosor, nós temos Daniel. E Nabucodonosor, a gente percebe, por mais importante, por mais dono do mundo que ele seja, ele está sujeito a Deus. E Deus vai fazer ele pastar depois, né? E Daniel, por mais trágico que tenha sido a vida dele até esse momento, mas ele está do lado de Deus, né? E Deus vai usar ele para muita coisa. Mas eu estava pensando muito nos astrólogos. Como o homem, ele, no pecado, ele entra numa dimensão de enganação e de enganar, né? E esses caras deviam ganhar muito dinheiro pela função deles, o status deles. Os reis dependiam deles, qualquer guerra que os reis iam fazer, consultavam, tinham que lançar. E tudo que eles faziam era o sim ou não. A maior parte dos magos funcionavam com a pedrinha branca e a pedrinha preta. É muito fácil. Ou cortar um animal, ver o fígado do animal e falar, o fígado não está bom, então não vai ser muito bom o que vai acontecer pela frente. É como os horóscopos, né? Os horóscopos, os meus sempre dá certinho com o que eu estou pensando. Né? Tem, Só que o que Deus faz? Deus coloca na mente de Nabucodonosor, e Nabucodonosor, uma das coisas dele foi aglutinar tudo aquilo que havia de mais famoso, mais assim, que em todos os lugares Nabucodonosor trouxe para a Babilônia. Né? E Daniel é um dos casos, né? Um jovenzinho, potencial, tal, vai ensinar. Aos 13 anos ele sabia toda a lei do Antigo Testamento, então vai trazer aqui para que o reino fosse, por isso essa ideia de Babel, Babilônia, a ideia de centro de todo o conhecimento, de tudo aquilo que existia, né? Então esses caras aqui nem trabalhavam, só davam conselho, o rei sempre dependia, pessoas dependiam. Só que Deus, quando o homem ele se engana e passa a enganar, Deus coloca uma situação que esse homem vai passar ridículo, né? De forma assim muito cômica, né? Deus coloca um sonho, que é Deus que fez isso, que a gente vai ver posteriormente que não foi
porque Nabucodonosor comeu uma feijoada e passou mal e aí teve um pesadelo. Não. Nesse caso aqui, foi Deus que colocou vividamente um filminho na cabeça, porque é tão detalhada a coisa, né? Na cabeça de Nabucodonosor, e coloca esses caras que viviam assim, os famosos do mundo todo, os bambambam, né? Que tinham essa comunicação com o divino, com o mundo espiritual, e que você não podia fazer nada sem consultar eles. Deus coloca. Agora, na hora que pegou que a vida deles corria perigo, não tem jeito, né? Não dá para sobreviver. Então, é gostoso quando a gente pega os textos assim, a gente começa a perceber o que esse texto aqui revela com o homem. Esse é o tipo de caminho que parece que é muito legal, muito bom, puxa, interessante, dá para ganhar dinheiro, mas vai chegar uma hora que o caminho sem Deus vai trazer ridículo, né? Vai trazer perigo para a sua vida. No caso deles aqui, trouxe perigo até para a família que tinha usufruído de toda daquela fama e da riqueza que esses magos tinham. Quer dizer, por mais importante, por mais interessante, por mais admirável que seja a posição de qualquer pessoa, se não está do lado de Deus, uma hora a casa cai, né? Uma hora Deus vai fazer. Deus é o autor disso, né? Porque é uma coisa que tira a glória de Deus, né? Aos deuses, quando eles falam os deuses, né? O que eles estão falando? Eles estão decretando, ensinando para todo mundo que o mundo é um panteão de deuses, que não existe um Deus, um Criador. Deus fala, vocês ensinam isso? Então vamos ver. Então as pessoas que ensinam, que promovem para que Deus não seja glorificado, um dia vão conhecer a glória de Deus, né? E aí, nesse dia sem Deus vai ser muito triste, né? Muito perigoso. E aqui a gente vê Daniel intercedendo até, né? Mesmo diante dessas pessoas nessa situação, ele valoriza a vida do ser humano, né? Ele intercede por esses homens para que eles não morram, né? E o texto não fala que que o rei fez nada contra ele depois, né? Eles não, tanto os sábios não são mortos. Não são mortos. E é até interessante a gente ver a história que esses mesmos sábios é quem traz Daniel e seus amigos no capítulo 3. Então, com referência a Daniel, muitas vezes, para quem você faz o bem, muitas vezes é aquela pessoa que vai te trair. No, por ejemplo, esse texto, né, sim falou muita coisa, né, para mim. Por exemplo, o homem, né, mientras está vivo, né, mientras sabe, não sabe quando vai morrer, mas mientras vive, ele pode viver em mentiras, pode viver em enganos, pode viver em... Porque ele pensa que tem a vida inteira, que algum dia, não sei, né, independente da fé, de nada. Mas quando planteam que o passo que vai dar é a morte, cambia, troca tudo. Você viu? Sequestro, Então, acidente, isso. doença. Você pode ter a fé que você quer, mas parece que quando a morte estava a estar aí, parece que é revelada a verdade. Porque eles são mentirosos, né? Aqueles astrônomos e todo. Eu sei a ciência deles, né? Mas ainda assim eles são mentiras, né? Mas quando falam para eles que se você não revela, você vai ser morto, eles que falam, eles falam a verdade. O sea, ellos no estaban dispuestos a morir por lo que creían, ¿no? No. Porque supuestamente tenían tantos dioses. Eles sabiam exatamente. Entonces, un poco sería Então, recordar, ¿no? Aí do que los eu falo, eles mártires, se ¿no? encontram com a Cristianos. verdade, eles O sea, falam, no não, não murieron por podemos. una mentira. Não. O sea, Mas se não viesse a plantar que vão morrer, eles iam dar um monte de coisas, de jeito, né? Ah, você sonhou aqui, eu falar e não falar, né? E o próprio rei sabia o jeitão deles, né? Porque esse tipo de pessoa que mexe com engano, eles são enroladores, né? Então eu sei o que vocês estão fazendo, estão querendo me enrolar, né? Quer dizer, são pessoas que trabalham com essa questão da enrolação, da ilusão, de ficar falando com você, descobrindo coisinhas. Então ele vai falando com você, vai descobrindo coisinhas, vai te enrolando e vai te iludindo, vai fazendo a sua mente você falar as coisas para ele que eles querem. Né? Voltando um pouquinho sobre aquilo que o Lucas falou, esses dias um pastor do Brasil, não sei se a frase é dele, mas ele falou assim sobre esse negócio da traição, né? Ele falou assim, por que você está fazendo mal para mim se eu nunca fiz nada para você? Né? Eu não sei se é essa frase, se eu nunca fiz bem para você. Não, mal, não me lembro direito, mas alguma coisa assim, né?
que as pessoas muitas vezes fazem mal para você, independente até de você não ter feito nada para elas. Né? Mas acho que a frase é diferente. Ela tem um efeito assim. O efeito da frase é muito legal, muito legal. Você se lembra, Juninho, essa frase? Saiu esse vídeo? Aqui na pergunta. A Juninho também. Minhas frases ultimamente estão com defeito. Ultimamente. Vamos ver se eu acho aqui depois. Ok? Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre o texto, sobre o estudo? O texto todo me tocou. Né? Ah, tú eres. Ok. Que tiene muchos dioses. Não. ¿En qué parte te ubicas? Todo em cá. Quando a gente pede as coisas, eu já pensei, sabe, em Esto como Peru. Mao, me ubico en el O cuerpo de la tempo niña. todo que eu estive em Peru também pensava, a gente pede para Deus, mas não é pedir para Deus, realmente a gente está ordenando Deus fazer as coisas, né? E tem E quando igreja que está ensinando acontece, isso. a Né? gente fica feliz. E depois, ai, não agradeci a Deus. Né? Acontece. Né, Jenny? E muitas vezes a gente faz isso assim, sem perceber. Ah, Senhor, Exatamente. eu te peço, e fica pedindo. E a hora que a gente para, nossa, mas o que eu agradeci? Não agradeci nada. Quando né? pedir perdão por as coisas que eu fiz, e fica pedindo. Ou a gente E você para. Nossa, parece que Deus fosse o meu servente em vez do contrário. E esse foi o sonho que o rei teve. Né, Lucas? Lucas. Acho que ainda não, lá na frente. Lucas. Eu sei, já tinha visto. Está procurando. Não, ele falou. Você não pode falar que já viu que já fica preocupada. Ah, não, tá certo, essa parte mesmo. Achei que era mais pra frente essa parte desse sonho. Depois é os animais. É, Né? dos animais. Mas viu? Negócio estranho, né? É, que tá... depois você pode estudar. Senão a gente vai gastar mais tempo Então, aí tem conversando sobre isso. frio. Não sai nunca daqui. Tá mostrando o pessoal. Assim.